Nosso Bom Dia Gazeta, hoje Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A gente vai conversar com uma das fundadoras do Instituto Neurosaber, a Luciana Brits, que é pedagoga especializada em educação especial na área de deficiência mental e psicopedagogia clínica institucional. Doutora Luciana Brits, bom dia, tudo bom? Bom dia a você, Renata, e a todos os ouvintes. Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente. Hoje é um dia que a gente fala bastante sobre o autismo, né, doutora Luciana? E principalmente, né, a gente sabe que o transtorno, né, do espectro autista, né, engloba uma série de níveis, né, tanto leves, moderados, às vezes uns mais severos, mas a gente quer falar isso principalmente na educação, né, quando a mãe tem que matricular o seu filho, qual a melhor escola, como integrar essa criança. Sim, Renata, hoje, né, como Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né, uma data aí que foi criada pela ONU em 18 de dezembro de 2007, é justamente isso, para a gente alertar a sociedade, os governantes, sobre várias facetas aí do autismo. Quando a gente fala em transtorno do espectro, você muito bem falou aí, Renata, que nós temos leves, moderados, severos, é o espectro. Então, a gente tem vários tipos de autistas, né? E aí a gente tem que estar adequando a sociedade, principalmente a escola, né? Fazendo esse processo de inclusão de uma forma mais adequada possível. E a gente sabe que isso é um grande desafio hoje para a família e para a escola, porque a gente sabe que a escola muitas vezes não está nem preparada para as crianças que não têm nenhum tipo de dificuldade. Então, quem dirá uma criança, né, um aluno dentro aí do transtorno do espectro autista? É verdade, eu tenho uns dados aqui, doutora Luciana, do INEP, né, o Censo de Educação Superior de 2016, né, agora não falando tanto de educação infantil, mas falando de universidades públicas, estudantes com transtorno do espectro autista são 43,44% em universidades públicas. Nas particulares, esse número sobe de 56,56%. Né? E só que antes de chegar na universidade, tem um caminho longo aí a percorrer, né, doutora? Com certeza. Quando a gente fala no espectro, a gente tem pessoas com autismo desde deficiência mental leve, moderada e até severa, como também nós temos autistas acima da média, autistas superdotados. Então, a gente tem aí uma variabilidade de quadro. E essa questão dessa inclusão e com a chegada desses adultos autistas aí dentro do processo da universidade, está sendo até um grande desafio para as próprias universidades, por dois motivos. Que esse diagnóstico, ele muitas vezes é feito tardiamente. Esses autistas, eles eram tidos como portadores ou pessoas que tinham outros tipos de transtorno, como, por exemplo, transtorno bipolar, esquizofrenia, né, TDAH, e que hoje, né, com conhecimento maior do quadro, eles acabam se enquadrando dentro do transtorno do espectro autista, né? Então, a gente tem aí a funcionalidade, né? Nós temos autistas que podem estar dentro do mercado de trabalho, inseridos dentro desse mercado e sendo extremamente funcionais. E quando a pessoa que tem um autismo ela vai chegando numa fase mais adulta, né? Eu já até li alguns depoimentos que elas têm essa consciência, né? Que elas são um pouco diferentes de outras pessoas, então elas levam um outro tempo, né? Elas não interagem tão facilmente, né? Muitas pessoas falam, aquela pessoa é um pouco mais tímida, não é que ela é tímida, mas ela tem um mundo um pouco diferente, né? São tidos às vezes até como esquisito. Nossa, mas como a fulana é esquisito, a fulana é estranha, né? Eles são tidos como estranhos. Não é raro a gente ver pessoas que estão descobrindo autistas agora na fase de ser adultos, né? A gente tem até tem um cartunista até em Santa Catarina, né, o Rodrigo Tramonte, que ele fez um livro, uma caricatura mostrando o quadro dele. Ele foi diagnosticado com 30 e poucos anos, o diagnóstico dele de TEA, né? Até então ele tinha sido diagnosticado de várias outras coisas. E o diagnóstico
como lidar com isso, né? Em como a família trabalhar, como a companheira ou o companheiro, porque muitos estão se descobrindo casados e com filhos e que têm esse transtorno. Olha só. Agora, doutora, pela sua experiência, né? Tem alguns sintomas, por exemplo, que nessa fase da educação, nessa fase da escola, quando a criança começa a frequentar, que os pais precisam ficar mais atentos para, de repente, não sei se é uma escola especial ou uma escola que não tenha nenhum cuidado com aquela criança que tem autismo. Como é que funciona? Olha, nos Estados Unidos, por ser um país que eles pagam todo o tratamento, né, das pessoas com TEA, não é um tratamento barato, é um tratamento de mais ou menos aí $40 mil ano. Então, eles têm pesquisas muito para ver o diagnóstico precoce, ou pelo menos os sinais precoces. A gente sabe que quanto mais cedo você diagnostica e intervém, menos prejuízos essa criança, adolescente e adulto terá. Existem alguns sinais, sim, né? A partir de 1 ano e meio, 2 anos, que a gente já começa a ter aí que os pais, os cuidadores de creches, de CMEs, os pediatras, eles têm que estar muito atentos, né? Primeiro é a questão da linguagem, né? Uma criança aí com 2 anos já tem que estar falando no mínimo aí 50 palavras, já tem que estar falando quase frases, já tem que estar tendo aí uma fala, não precisa ser uma fala perfeita, mas uma fala que tenha esse nível de comunicação, né? Ela já tem que, por exemplo, com 1 ano, quando você fala o nome dela, ela olhar, bater palma, cantando parabéns, brincando, né? Aquela coisa de mandar beijinho, mandar tchau, né? Ela tem que estar brincando quando a gente fala brincando com os brinquedos, dá a impressão que é uma coisa que é uma mesmice, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, as crianças com TEA, muitas vezes, elas não brincam, elas enfileiram os brinquedos, elas não fazem aquela brincadeira lúdica com o brinquedo, né? São crianças que ficam sempre muito isoladas, às vezes elas se passam até por surdas, porque você chama, ela não interage, ela não olha, né? Então são sinais assim que são muito importantes e significativos. Gostam muito de determinada coisa, se fixam naquilo muito tempo, né? Então tudo que foge meio de um padrão que a gente vê que a maioria das crianças fazem, tem que ser um sinal de alerta. A gente não vai falar que ela tem autismo já de cara, precisa passar por uma avaliação e tudo, mas precisa isso ser feito o mais cedo possível. Agora, doutora Luciana, e a sua dica para os profissionais de educação, né? Que às vezes o autismo ele é identificado até pelos professores, né? Muitas vezes, Renata, muitas vezes, às vezes os pais não aceitam, né? Falando já se viu, esse professor não entende. Mas, assim, a primeira dica que a gente dá, né, para os professores é se inteirar cada vez mais do quadro do TEA. Às vezes as pessoas falam assim, mas como que nós vamos fazer a inclusão? Primeira ponte, né? A gente fala que a primeira coisa para a inclusão é o diagnóstico precoce, porque é muito mais fácil você fazer o processo de inclusão de uma criança que é diagnosticada precocemente à intervenção do que uma criança que é diagnosticada no Brasil. Já tem estudos que mostram que esse diagnóstico chega lá por volta dos 7, 8 anos de idade. Isso é um prejuízo muito grande. Então, a primeira coisa é o conhecimento. E o conhecimento do quadro, o conhecimento que existem autistas com deficiência intelectual, autistas que são superdotados, entender a peculiaridade de cada quadro, mas isso tem que estar muito junto também, Renata, com o profissional que acompanha esse autista, com a família. Por quê? Porque a inclusão ela não vai se dar sozinha. O professor, em sala de aula, precisa desse apoio desses profissionais. Isso é muito importante. Olha, muito bacana isso que a doutora Luciana Brits está falando aqui pra gente, nesse Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? A importância da escola, né? Dos educadores aí estando trabalhando juntamente com a família. Agora, doutora Luciana, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu quero abrir um espaço para algo que não foi perguntado, mas que a doutora queira deixar aqui para os nossos ouvintes. Uma das coisas que é muito importante é a gente entender que autismo não tem cara. Autismo, ele é um transtorno muito complexo. Uma das coisas que a gente vê muito é que às vezes existe até a falta de aceitação dentro da própria família. Muitas pessoas falam assim, mas ele não tem cara de autista. Nossa, mas ele é bonito, né? E são coisas que a gente ouve corriqueiramente. Esse dia 2, né, de abril, ele vem quebrar com esse tipo de preconceito, né? E os pais escutam muito isso. Então, que nesse dia 2 nós possamos ver e entender o autismo como, além de um simples
todas as pessoas, falando da importância desse diagnóstico e do conhecimento do quadro. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, ajudando aí a gente a entender um pouco melhor, ajudando também a gente derrubar aí preconceitos aí, principalmente nessa última fala aí da doutora Luciana. Doutora, muito obrigada, tenha um excelente dia. Eu que agradeço, obrigada, Renata, e a todos os ouvintes. Nós conversamos com a doutora Luciana Britz, ela que falou sobre hoje, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né, principalmente na área da educação. Agora em São Paulo são 10 horas.